Olá, boa noite. Está começando hoje o programa Brasileiros Imóveis nessa terça-feira e vamos dar sequência nos nossos entrevistados. Ontem, na segunda-feira, a gente conversou com o economista Daniel Bampa Neto e ele falando sobre como nos planejar, fazer um planejamento financeiro familiar. Dicas importantes que continuam hoje. E também vamos conversar novamente com o Ademar Watanuki Filho, ele que é engenheiro e é coordenador do curso de Engenharia Civil do Unifeb, também dando dicas preciosas de como começar a construir da maneira correta para no final da construção você ficar satisfeito e realizar o seu sonho da melhor maneira possível. Quero convidar você a acessar www.brasileirosimóveis.com.br e você vai ter acesso ao maior classificados online do setor imobiliário do Brasil. Entre e faça bons negócios, mas antes de começarmos o programa, vamos conhecer um pouco mais do nosso portal. O portal Brasileiros Imóveis chegou para revolucionar o mercado imobiliário. Instale no seu celular o aplicativo da Brasileiros Imóveis e em poucos cliques você tem acesso a um vasto banco de dados de imóveis e classificados online, como imóveis em lançamento, para venda, aluguel e temporada. Você sabia que mais de 84 milhões dos brasileiros têm contato com a internet? E cerca de 90% dos que buscam um imóvel residencial utilizam a web como ferramenta durante o processo de compra? Então instale o aplicativo da Brasileiros Imóveis e não perca um minuto sequer para estar bem informado sobre oportunidades no mercado imobiliário. Estamos de volta e o nosso bate-papo continua com o economista Daniel Bampa, hoje na terça-feira, aqui no programa Brasileiros Imóveis. Mais perguntas para você, Daniel. Vamos lá. Vamos lá? Tem uma pergunta muito interessante aqui, olha, novos empreendimentos aparecem o tempo todo em Barretos, né? Como a gente tem visto por aí. Como que você sugere para o investidor, como ele deve atuar para não fazer um negócio ruim? Primeiro, conhecer o negócio. Segundo, quem é que lida com isso aí? Quem é a pessoa que está oferecendo alguma coisa. Não entrar, lógico, eu nunca ouvi, eu não conheço, que é coisa relativamente nova ou recente daquilo que nós estamos verificando, alguém aparecer com qualquer investimento na área de imóvel, tudo complicado. Mas convém a pessoa, antes de entrar em alguma coisa, ele conhecer aquele que está oferecendo, conhecer o projeto, tomar informação a respeito da situação econômica, financeira da empresa que está lidando com isso. Quer queira, quer não, você está fazendo alguma coisa que não é para poucos dias, é para sempre. Como todo negócio, vale a pena você saber com quem lida, como todo negócio, não é só imobiliário, não. Isso. Como a gente falou isso ontem, mas para quem não nos assistiu ontem, para quem nos vê agora, como que a família deve fazer um planejamento para que não venha gerar uma dívida no futuro? Sim, vamos repetir um pouquinho aquilo de ontem. Isso. Em todo negócio que eu vou investir dinheiro, naturalmente vai refletir na minha família, vai refletir no grupo que vive no mesmo local. Antes de mais nada, faça um orçamento detalhado das primeiras necessidades, das necessidades secundárias e verificar o que sobra daquilo que a renda familiar tem com aquilo que você gastou. Essa diferença entre o que você ganha e o que você gasta é o que todo mundo chama de poupança. É aquilo que eu vou pegar para aplicar. Entendi. Então, quem não faz isso aí, ele está jogando no escuro. E dinheiro, não aceita desaforo. O dia que eu erro, ele me cobra muito caro. E vai cobrar, né? Vai, com certeza. Vai. Quando a gente faz um planejamento para um financiamento, alguma coisa de família, a gente acaba... É necessário, às vezes, deixar algumas coisas de lado, né? Além do planejamento em si, que o próprio nome já diz, né? Se planejar, mas a gente, às vezes, é obrigado a deixar algumas coisas de lado para honrar com esse financiamento ao longo de tantos anos. A menos que você tenha um rendimento muito alto e tenha uma poupança, uma sobra muito grande, você não vai deixar nada de lado. Viagens, presentes, festas, enfim, aquilo que a vida dá de bom para a gente também, isso não é ruim. Mas aquele que tem um orçamento mais ou menos controlado e ele resolve carrear esse recurso para imóvel, por exemplo, e vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não digo que ele não vai viajar, mas tem que viajar menos. Não digo que ele vai trocar de carro, mas vai demorar um pouco mais. Não digo que ele não vai ter um carro de luxo, mas vai ter um carro, uma linha um pouco abaixo. Quer dizer, é a troca de gasto por alguma coisa que eu tinha por conta de um imóvel que eu vou passar a ter. Então, a conta que eu tenho que fazer é sempre essa. O que eu ganho, o que eu gasto, o que me sobra, o que eu espero de um investimento
de uma certa forma a longo prazo. Comprar uma casa financiada não é comprar um carro financiado. Não é comprar um eletrodoméstico com cartão de crédito dividido em 10 vezes. Muitas vezes ele vai para 5, 10, 15 anos. Então, esse planejamento precisa tomar muito cuidado, dado o tempo que eu vou correr. E outra coisa, se eu tenho filhos que um dia, nesse período, vai entrar numa escola, eu tenho que fazer conta disso também. Não adianta eu resolver o problema hoje, eu tenho que dar um jeito de antecipar aquilo que vai me acontecer na frente, para que lá na frente eu criar problema com a formatura do meu filho. O que é mais importante, um filho formado ou um prédio adquirido? O planejamento é a longo prazo, Longo Daniel? prazo, com certeza. Nunca se faz planejamento para um ano. Você tem que jogar para pelo menos, no mínimo, 5 anos para frente. Essa é a conta. Eu tenho mais uma pergunta aqui. A Caixa Econômica reajustou as taxas de operações para financiamento de imóveis residenciais. O que fazer diante disso? Adiar o sonho? Se eu não tiver recurso para isso, eu tenho que adiar. Porque não adianta eu querer fazer o sonho agora e esse sonho virar pesadelo. Se ela aumentou essas taxas, isso vai refletir diretamente naquilo que eu vou pagar um dia e eu não vou ter dinheiro, eu vou passar aperto, eu vou sentir falta de alguma coisa necessária da minha vida. Então, mais uma vez, faça conta das coisas. Sentem um dia com todo mundo, escrevam, põem no papel. Não é só conversar. Convém colocar no papel, um dia depois, uma semana depois, volta a conversar outra vez. Nesse, botar a cabeça no travesseiro e lembrar de algumas coisas que eu tinha esquecido é muito importante. Na euforia, eu posso fazer coisa ruim. Naquele desejo de querer ter, Sim. acaba, o planejamento não existiu e vai sentir ali logo na frente, logo no comecinho, né? É verdade. Já é vai muito sentir. atrativo isso. Você comprar o imóvel, mas cuidado. Muito bem. O nosso bate-papo com o Daniel Bampa, economista, continua amanhã na quarta-feira. A gente vai para um breve intervalo comercial e no próximo bloco a gente vai falar com o Ademar Watanuki, que é coordenador do curso de Engenharia Civil do Unifeb. É um breve intervalo e a gente já está de volta. Anuncie no brasileirosimóveis.com.br, o seu site para bons negócios. Uma excelente oportunidade para imobiliárias de todo o Brasil chegarem aos seus clientes. Milhares de acessos, divulgação nos principais meios de comunicação nacional. E o que é melhor, os anúncios são feitos pelas próprias imobiliárias com liberdade total para expor oportunidades. Brasileirosimóveis.com.br. Fácil de navegar, fácil de anunciar. Faça bons negócios. Estamos de volta. E aí, já acessou o site www.brasileirosimóveis.com.br? Acesse e você terá um leque de oportunidades muito grandes do setor imobiliário, não só de Barretos, mas do Brasil. Acesse lá e faça bons negócios. E hoje a gente continua, com o nosso entrevistado, o Ademar Watanuki Filho, ele que é coordenador do curso de Engenharia Civil do Unifeb, tão novo e já coordenador, né, Ademar? Bom, as perguntas continuam, Nós fizemos várias perguntas para o Ademar ontem e a gente continua para a gente conhecer um pouquinho mais do setor de engenharia e para poder ajudar você que vai adquirir um imóvel, que vai alugar, que vai comprar, que tem acessado o nosso site. Tem uma pergunta muito interessante, Ademar. Qual a diferença entre o engenheiro e o arquiteto, E se isso é uma dúvida comum, especialmente para quem vai prestar o vestibular? É bem recorrente a dúvida, Os alunos que estão prestando vestibular têm a dúvida com relação a que carreira seguir. A principal diferença está na formação básica. O engenheiro ele vai mais para a parte de exatas, enquanto o arquiteto vai para a parte de humanas. Explica isso melhor. Tá. Exatas, ele vai lidar com uma quantidade de cálculos, uma quantidade... Enfim, a parte de matemática e física, mas... É o que vai coordenar a construção, é isso? Isso mesmo. Na parte de cálculo. A parede mesmo. Que vai subir e tal. Toda essa parte, então, a gente vê mais o lado numérico da construção. Uhum. O arquiteto ele se preocupa mais com questões estéticas e de distribuição de espaço. É importante o trabalho, ele também tem a parte de cálculo, tem a parte de instalações, mas ainda o foco maior é com questão de distribuição espacial. Uhum. Importante, apesar do mito que gera, que tem a rivalidade entre engenheiro e arquiteto, é importante que os dois trabalhem juntos para que o serviço, a obra, o resultado final seja de qualidade.
o projeto ele começa com o arquiteto. Sim, na verdade o cliente, ao procurar um arquiteto, ele expõe as necessidades que ele tem, o arquiteto desenvolve a maneira, o sonho da pessoa, e quem na verdade faz os cálculos e faz toda a parte de estrutura e mais a coordenação da obra acaba ficando para o engenheiro civil. Mas Ademar, nem sempre foi assim. Não, ainda o público vai direto para o engenheiro civil. As diferenças com relação ao tipo de construção, qualidade, tem algumas diferenças. O engenheiro civil acaba sendo muito modular, muito, que a gente fala, muito regrado num padrão de construção, enquanto o arquiteto tem a parte criativa do empreendimento. Como que você analisa o mercado de imóveis hoje em Barretos, né? Ele está se expandindo ou ele está parado? Hoje Barretos apresenta essa característica em função dos inúmeros loteamentos e empreendimentos residenciais que está surgindo, né? Está aquecido, a gente vê que em função do número de construções que cresceu, o número de loteamentos que está saindo, então a gente vê que é um setor favorável para a cidade, para o município aí. Vocês estão tendo muito trabalho agora? Um pouquinho, bastante. Tem muitas empresas de fora chegando em Barretos também. A gente pode ver que são grandes construtoras e que está atendendo a demanda, né, o déficit aí que a gente tem habitacional na cidade. Você não é barretense? Sou, minha família é barretense. Tá, você só se formou fora? Isso Tá. mesmo. E como que você vê esse crescimento? Mesmo como engenheiro, por que não as cidades vizinhas? Por que Barretos? Barretos ele trata-se como um polo, né? Hoje, em função, ele fica entre dois municípios grandes, São José do Rio Preto e Ribeirão, mas ele vem ganhando espaço em função do tamanho, da idade do município também. Então ele acaba se fixando como um polo entre os pequenos municípios. Então a tendência é mais visível aqui, em função da procura pela universidade, pelo hospital, que são polos geradores de interesse, né, do público, mas a princípio a região também cresce como um todo, né? Municípios menores também estão em desenvolvimento também, né, como um todo. Um momento agora para quem quer comprar uma casa, o momento é este, desse pulsar imobiliário que a gente está sentindo? O pessoal fica meio que receoso em função da troca do cenário político que a gente está vivendo, né, em função do governo, mas ainda é favorável em função da disponibilidade de residências e habitações que estão surgindo e a facilidade que a gente tem ainda de conseguir os financiamentos do governo. Passou de novo. Como foi rápido. Pois é. Gente, o Ademar continua com a gente amanhã, na quarta-feira, respondendo mais perguntas. Obrigado pela sua participação de hoje. Amanhã a gente continua. Quero convidar você para estar novamente com a gente, mas vou pedir de novo. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br e faça bons negócios, tá bom? Um abraço, boa noite e até amanhã. Na hora de anunciar os imóveis de sua imobiliária ou empreendimento, escolha o portal brasileirosimóveis.com.br e clique em Anuncie o seu imóvel na página inicial. E você terá acesso a pacote grátis. Isso mesmo, pacote grátis. Você, pessoa física ou jurídica, poderá anunciar até 3 publicações de imóveis sem nenhum custo, totalmente grátis. O portal oferece também pacotes diferenciados como bronze, prata e ouro, onde os seus imóveis e a sua marca terão um destaque maior. E por falar em destaque maior, o pacote ouro é uma oportunidade para isso com o melhor custo-benefício. Acesse www.brasileirosimóveis.com.br.